Você já ouviu falar sobre Yin e Yang? Você sabe a diferença entre esses dois conceitos? Meu nome é Bruna Miranda, eu sou veterinária da equipe Reiki Veterinário e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse conceito. A gente vai se aprofundar nesse conceito que é a base de algumas medicinas milenares orientais. Se você gosta do assunto, curte, compartilha, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. Então hoje a gente vai falar sobre o conceito do Yin Yang. De onde vem esse conceito milenar e como que a gente consegue encaixar, contextualizar isso hoje na nossa vida, né? Na nossa vida, nossa rotina e no nosso cotidiano de um estilo de vida ocidental. O conceito do Yin Yang é um conceito básico e fundamental de diversas técnicas orientais de manipulação energética. Esse conceito ele é milenar, então ele surgiu a partir da observação da natureza, né? O pensamento chinês é uma das bases, é a principal base da medicina chinesa, mas isso também a gente vê em diversos outros assuntos, né? Em diversas outras medicinas, nas medicinas orientais, na Ayurveda, no trabalho de chakras, né? O Reiki entra nesse sentido de equilibrar, né, nossas polaridades, Yin e Yang, sendo essa energia universal sem dualidade, mas nós apresentamos essa dualidade. Então, esse conceito é um conceito que para a gente, às vezes, é muito difícil de digerir e de entender e de sentir na prática, de contextualizar isso no nosso dia a dia, né? Por quê? É um conceito antigo que foi originado da observação dos fenômenos naturais, né? De como essa harmonia acontecia, né, na natureza e que todos estavam lá inseridos nessas mesmas influências. Então todos os seres vivos, o ser humano, os seres da natureza, todos estavam sob essa mesma influência. Mas tudo isso tem uma harmonia que rege. Então a partir da observação, esse conceito foi criado. Então é um conceito de Yin Yang, é um conceito que ele é único e que um não vive sem o outro. Então é uma condição que é primordial e essencial para a formação de tudo, né? Da energia, da matéria, do início da vida. E um depende do outro, um não existe sem o outro, tá? Então é preciso, até para existir vida, é preciso ter a morte, porque ao mesmo tempo que são conceitos relativos, são conceitos que se complementam. E é uma maneira que a gente, às vezes, tem um desafio, tem uma certa dificuldade de pensar, porque é um pensamento que é um pensamento dinâmico, né? O chinês, né, o oriental, eles pensam, o raciocínio deles é diferente do nosso, que como eles se basearam pela observação, eles veem que tudo está em movimento, tudo é dinâmico. A gente não, a gente tem esse pensamento linear, né? Em relação à energia, em relação à cura, então ficou doente, diagnosticou, tratou, curou. Eles não, né? Eles pensam de uma outra forma, que tudo é um movimento. Então, não adianta a gente, um exemplo, né, básico, apenas tomar um remédio para ter a cura. Não, você tem que mudar tudo que está ao redor, porque para esse movimento voltar a se reequilibrar, não é só um aspecto que você tem que mudar. Então, são vários. Então, não é só tomar um medicamento. É mudar hábito de vida, é mudar a alimentação, porque é esse pensamento dinâmico que a gente muitas vezes não está familiarizado. Então, o que são esses dois aspectos, né, que são tão importantes e que dão origem de tudo que a gente conhece, né, na vida, da matéria, da essência. Deu-se o nome de Yin Yang. Por quê? Porque eles são conceitos que ao mesmo tempo são opostos, mas que ao mesmo tempo se complementam, tá? O Yang é um conceito de tudo que está em movimento, tudo que está em expansão, então é relacionado ao dia, ao sol, à atividade, ao calor. Já o Yin representa o oposto do Yang, né? Então é a introspecção, é a calma, é o repouso, é a noite, é o frio, é a concepção. E nisso, nessa classificação, nessa divisão, nessa dualidade,
a gente também pode encaixar os aspectos femininos e masculinos, né? Então, o aspecto feminino, a mulher, se enquadra como um aspecto yin, e o homem, a energia masculina, com essa polaridade mais yang. Então, quando a gente entende que só dá para realmente compreender esse conceito quando é analisado em conjunto, né, que o Yang e o Yin, eles não existem individualmente, eles não são caracterizados individualmente, um só existe em relação ao outro, né? Então, por exemplo, durante o dia, né, tem o horário que é o pico do Yang e tem o horário que é o pico do Yin, né? Então, amanhece, quando chega no meio-dia, é o máximo do Yang. Só que esse Yang, ele vai diminuindo, então vai começando a anoitecer e até chegar ao quê? No Yin. E o pico do Yin, né, que é o máximo da expressão do Yin, vai ser o quê? Meia-noite. E aí você já vai encaminhar para quê? Para o amanhecer do dia, então nesse Yin que ainda está, né, sendo expressado da maior forma, você já vê que já tem um início de um Yang, então já tem o amanhecer do dia. Aí o sol começa a brilhar, o dia começa a esquentar, até chegar o quê? No máximo da sua expressão, que é meio-dia, tá? Então, é sempre esse movimento dinâmico, conjunto, ao mesmo tempo oposto, mas ao mesmo tempo complementar. E sempre o Yin e o Yang vai ter uma semente um do outro. Então, para você chegar no máximo ali do Yang, tem que ter o quê? A semente do Yin. Para esse Yin começar a ser expresso. E vice-versa. O Yang também tem a semente do Yin e o Yin tem a semente do Yang, para que os dois possam coexistir. E também tem o princípio da relatividade, né? Porque como um depende do outro para existir, antes das expressões máximas, tanto de Yin quanto de Yang, tem as variações. E não é porque algo é Yin que não pode ter um aspecto Yang sendo expresso, e vice-versa. Então, um exemplo prático. Quando a gente estuda espectros de luz, todas as cores, né? Então tem ali a cor vermelha, né? Que é uma cor quente, que é uma cor vibrante, que é o máximo do Yang. E tem a cor ultravioleta, que é um roxo, é um calmante, é uma cor mais fria. E dentro dessa lacuna tem todas as outras cores. Então, por exemplo, se a gente pegar uma cor laranja, a cor laranja é o quê? É Yin ou Yang? Depende. Depende. Porque se você comparar a cor vermelha, ela é Yin. Porque a cor vermelha é o máximo da expressão do Yang. Mas se você comparar com a cor roxa, ela já é Yang. Porque a cor roxa é o máximo da expressão do Yin. Então, isso leva a gente a pensar que tudo é relativo, e tudo é complementar, e tudo faz um sentido, né, de existência. Então, voltando para a questão do aspecto energético, do aspecto de cura, quando há um desequilíbrio energético, nesse nosso movimento de controle das polaridades yin e yang do nosso corpo, dos nossos órgãos, da expressão dos nossos sentimentos, esse desequilíbrio que leva às doenças, que leva às disfunções, que é onde a gente o quê? Busca a cura, recuperar sempre esse reequilíbrio, essa busca pelo reequilíbrio. E trazendo assim um outro exemplo mais prático para o nosso corpo, né? Porque a gente consegue, às vezes com mais facilidade, ver aspectos yin yang fora da gente, né? Então, o dia, a noite, o sol, o escuro, o calor, o frio, e na gente, né? Como a gente passa a observar isso. Então, o yin e o yang no nosso corpo pode ser comparado, por exemplo, aos sistemas nervoso simpático e parasimpático, que é a nossa expressão. O simpático é a nossa reação de luta ou fuga numa situação de estresse, né? Numa situação que você precisa agir. E o parasimpático é aquela situação de repouso, é quando você está dormindo, quando você está fazendo a digestão, então que você fica mais tranquilo, que o corpo se concentra naquele movimento de nutrição, que é um movimento mais lento, mas é essencial. Então, assim, o yang acaba sendo o que nesse caso? Né? Que é a ação, o movimento, é o simpático.
né? Nosso sistema de luta ou fuga vai, faz a explosão, aquela coisa que é rápida. E o yin? O yin seria o parasimpático, né? Então, que volta mais para o nosso interior, quando a gente está dormindo. E um precisa do outro, né? Se a gente não dormir durante alguns dias, isso vai ser aí devastador para o nosso bem-estar, a gente não vai conseguir manter as funções orgânicas em harmonia. E vice-versa, alguém que só quer ficar dormindo não consegue se alimentar, não consegue fazer exercícios, o corpo começa a entrar num estado de imobilismo, então também tem prejuízos. Então a gente precisa dos dois para conviver. Não existe essa dualidade. Quando a gente fala de dualidade, não existe uma coisa boa ou ruim, o bem e o mal, né? Essas concepções, muitas vezes, são concepções que a gente traz religiosas, né? E que nessas terapias orientais, energéticas, eles não vêm por esse lado, né? Não existe uma coisa que é bem ou mal, né? Existe uma dualidade de que um precisa do outro e que os dois em equilíbrio deixam o sistema todo em harmonia. Quando que a gente pode caracterizar uma doença de característica mais yin e mais yang? Então, por exemplo, quando você tem o yang, né, tem um desequilíbrio no seu corpo, no seu organismo, nos órgãos, e o yang ele exacerba, né? Ele acaba se manifestando de uma forma mais forte. A gente tem aquelas doenças de padrão de excesso, né? Porque o yang aí ele pode ser um excesso, ele pode ser um calor. Então, as doenças inflamatórias, uma hipertensão arterial, os tumores estão relacionados, eles podem ter uma deficiência de base, mas no momento do tumor, sim, ele expressa calor, né? Ele expressa umidade, ele expressa aí essa característica yang, né? Uma neoplasia são as células se replicando desordenadamente. Então, essa reprodução, né, acelerada, desordenada, é o que? É uma característica yang, de ação. Já um desequilíbrio de característica yin, ele pode se caracterizar como quando o yin se sobrepõe ao yang. Então, o animal, né, ou a pessoa, ela não vai ter essa ação, não vai ter essa hiperatividade celular. Então, um caso do hipotiroidismo, que a pessoa fica mais lenta, né, o animal fica mais lento, acaba ficando obeso, acaba, né, tendo um sobrepeso, aquelas doenças até uma bradicardia, as doenças cardiovasculares, né, uma hipotensão, então acaba ficando com a pressão baixa. Por quê? Porque está precisando do yang, né, dessa atividade, e o organismo ele não está conseguindo expressar, ele só está expressando o quê? A calma, a lentidão. Então, por aí a gente vê que não existe uma coisa boa ou ruim, né? O yang não é uma coisa boa e o yin uma coisa ruim. Não, né? Eles precisam coexistir em equilíbrio. Esse desequilíbrio onde o yang fica mais exacerbado, ou o yin, causa o quê? Causa as doenças, né? Os desequilíbrios comportamentais, emocionais, físicos. E é sempre essa busca pelo equilíbrio do yin e yang que nos mantém, né, de uma forma equilibrada energética. E aí entram as terapias. O Reiki é uma terapia incrível que ele não tem essa dualidade, né, mas ele consegue reequilibrar. Ele reequilibra os chakras e ele reequilibra essas polaridades que a gente tem, né, no nosso interior, tanto de yin quanto yang. Então acaba reequilibrando para encontrar essa harmonia e entrar nessa harmonia. Então é isso, pessoal. Hoje eu tinha para falar sobre o conceito do Yin Yang, né, e como a gente pode buscar a cura energética através do reequilíbrio, né, dessas duas polaridades, restabelecer aí a harmonia do corpo físico, emocional, como um todo, através desse conceito, que é um conceito básico, mas que faz muito sentido. E se você gostou, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, eu faço atendimento presencial, online, manda um e-mail para o acupuntura@reikiveterinario.com.br, que eu vou ter prazer de atender e esclarecer todas as dúvidas. Obrigada e até a próxima.